Então, se você chegar, né? Por que que o acorde maior ele é tônica, terça e quinta? Então, vai ter a história da série harmônica, né? Que na série harmônica você já vai ter a tríade maior, que é uma teoria naturalista. Então, todo som, né? Vai ter uma série de harmônicos, por exemplo, o Lá aqui, que seria Lá, Lá, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi, Sol, Lá, daí Si, daí Dó sustenido, daí Ré sustenido, daí, enfim. Então vai ter uma série de notas que já estão contidas no próprio som. Então, tipo assim, né? Qual que é a chance da pessoa entender isso no início, certo? E também, né, só falando um negócio bobo, mas, por exemplo, muitas vezes a gente está tentando achar explicações muito racionais, mas, por exemplo, uma explicação, por que que o Lá maior faz assim, certo? Por que que o acorde maior usa essas notas, esses intervalos, certo? Né? Historicamente, você pode pensar, uma pessoa testou essas notas, gostou e outros começaram a copiar, certo? Você pode testar inúmeras combinações de notas, mas claro que primeiro para você testar você vai ter que conseguir achar as notas aqui, certo? Que já vai demorar um tempinho, certo? Porque a maioria das pessoas, né, vai ficar pensando em desenho e não é o desenho que importa, certo? É a afinação da corda e assim por diante. E além disso, né, o acorde maior, né, é um tipo de acorde dos mais comuns. Se a gente for ver, por exemplo, existe mais músicas feitas só com acorde maior do que músicas feitas só com acorde menor, certo? A tendência do resultado ficar não muito legal quando você só usa acordes menores é maior do que quando você utiliza só acordes maiores, certo? Então, tipo assim, só nesse nível da conversa, então o que, que já foi citado, né? Então tem os tipos de acordes, que tem as tríades, que tem intervalos, e os intervalos são baseados na escala. E a tríade são essas notas, porque estão dentro da série harmônica, certo? Então, tudo isso já, para a pessoa entender bem, né? Seriam possivelmente meses de estudo, né? Normalmente são meses de estudo e para muitas pessoas normais são anos de estudo mesmo. Não que precise de anos para você entender, mas para você ter uma vivência mesmo, né? E além da própria vivência, né? Só o fato de você observar músicas, analisar músicas, né? Te ajuda a ter muitos insights, certo? E você não vai ter isso no seu primeiro instante, certo? Então, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hierarquia, tudo tem a hora de você aprender as coisas, certo? Mas vamos ir além na loucura, certo? Muitas vezes tive que explicar, mas nunca aconteceu de eu ter que explicar todas essas coisas em uma aula. A pergunta, por exemplo, por que que a nota Lá se chama Lá e não se chama Aqui, certo? Por que que ela não tem outro nome, certo? Então, né, existe a história de um hino feito a São João, que os primeiros versos, as primeiras sílabas desse hino formavam, certo? Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, certo? E a partir disso foi adotado como sendo o nome das notas, certo? Então, inicialmente, você pode ver, ó, Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, certo? Então, seis notas, não tinha Si. O próprio Si é uma abreviação de Sanctiones, certo? São João, certo? Então, inicialmente eram hexacordes, certo? Então, isso daí também já coloca muito por terra das maluquices de gente que acredita que tem uma, né? Enfim, né? Me perdoem a arrogância, mas relações entre os planetas, as cores, sete. Então, no caso do ut, né, que veio do latim, certo? Como seria um pouco difícil de falar em todas as línguas, trocaram o ut por do, que vem de Dominus ou vem de Doni, que é uma das pessoas que influenciaram, né, a troca do nome ut por do, certo? E por que que o nome da nota Lá, certo? Se chama Lá e não se chama aqui, ou não se chama cachorrinho, ou não se chama outra coisa, certo? Porque são monossílabos, então facilita o solfejo, certo? Então, para você explicar, por exemplo, um som, uma nota, representar um ataque, é mais fácil você fazer com a sílaba, certo? Imagina, por exemplo, se tivesse fazer lá, certo? É mais fácil você fazer um lá e a pessoa entender que é um do que você falar cachorrinho. Cachorrinho tem três sílabas, cachorrinho, a pessoa vai pensar que tem que atacar três vezes. Ah, obviamente que eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas essa é uma da razão da gente utilizar monossílabos, certo? E os monossílabos que a gente
utiliza até hoje, tem muito a ver com a história da Igreja Católica, certo? E, né, tem a ver com esse hino a São João, certo? Então, né, nesse ponto, ó, inicialmente, né, tava falando sobre a tríades, escalas, série harmônica, certo? Então, ó, até apelei a natureza do som, certo? Mas agora eu citei um negócio que já é uma convenção arbitrária. Alguém falou, ó, agora não é ut, é do. Todo mundo obedece, certo? Ou obedeçam, certo? E assim foi, certo? E assim é, tipo, você não vai reinventar a roda, certo? Ah, o fato de você ficar querendo eu reescrever a história, reescrever o nome das notas, não vai adiantar nada. Então, normalmente as pessoas pegam coisas do passado, por mais que não sejam perfeitas, e mudam uma virgulinha, e é assim que as coisas acontecem na história, né? Daí, por exemplo, né? Um Lá maior, ele tem a cifra da letra A, mas por que que é a cifra da letra A e não vem escrito Lá direto? Por que que não vem o desenho do cachorrinho no lugar do Lá, certo? Tô zoando, né? Mas, então, primeira coisa, né? Vem um A sozinho ao invés de escrito A e algum símbolo de maior, porque a maioria dos acordes são maiores. Ser menor é uma exceção, é uma deturpação, vamos colocar assim, certo? Então, como a maioria dos acordes são maiores, se você vê um A, você vai supor que, por exemplo, ó, imagina, eu falo assim, é um cachorro. Daí você imagina que ele tem três patas, quatro patas ou duas. Você imagina que ele anda de pé ou de quatro. O que, que você imagina? Pode ter um cachorro de três pernas, mas se eu falar assim, cachorro, você imagina cachorro de quatro pernas, certo? Você não imagina um cachorro de três pernas, certo? Então, se eu falo um lá, o normal da maioria dos lás, de todos os acordes, baseados em qualquer nota, é ser maior, certo? Menor é a exceção. Então, se eu falo lá, é lá maior, certo? Então, né? Existe o óbvio, certo? Então, a maioria é maior. Então, é maior. Falou lá, é lá maior. Então, por isso que o A sozinho A representa um acorde maior, certo? Qualquer letra sozinha representa um acorde maior. Mas por que que A é lá? Daí, isso tem a ver história com as escalas medievais chamadas modos, certo? Então, haviam, né, quatro modos plagais e modos autênticos que mudavam o tenor afinal, e já estou falando grego e não vai ter função prática nenhuma para quem não trabalha com música antiga, certo? Mas, dentre esses modos, cada um era escrito de uma nota até outra, etc. E a nota mais grave era o Lá, certo? A nota mais grave dentre todos esses modos da bandeira de representar na época era o Lá. Então, claro, se essa é a primeira nota, esse Lá vai ser o Lá, certo? A é a primeira letra, Lá é a primeira, vai ser a primeira nota porque é a mais grave, certo? Então, existe uma tradição de contar as escalas subindo ao invés de descer. Na Grécia era o contrário. Então, a gente vai contar as escalas subindo ou descendo. Quando fala escala, a gente imagina do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ou a gente imagina do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. A gente imagina a escala subindo, certo? Então, isso é arbitrário, é convenção também, certo? Já foi o contrário em outras culturas, já foram outros nomes de notas e assim por diante, certo? Então, isso que eu falei sobre a ideia de que o A é igual a A, porque tem a ver com a convenção histórica, ainda é só uma suposição que musicólogos fazem, certo? Musicólogos especialistas em história da música, certo? Não é uma certeza, certo? Não é algo, né? Além disso, né? É história, certo? Não é algo que eu vou fazer um experimento aqui e vou replicar a história, certo?